noite a todos. Paz seja convosco. Que bom estarmos aqui. Mas principalmente porque Deus quer falar conosco. Amém? Você crê que Deus quer falar com você? Então você pode dizer aí no seu coração: Senhor, fala comigo. Porque eu creio muito no poder da verdade dEle, no poder da palavra dEle. Quando a palavra dele atinge a nossa vida, a palavra ela é viva e eficaz e ela realiza algo em nós. Eu creio que Deus quer realizar algo no nosso coração nessa noite. E eu quero compartilhar com você sobre encontros divinos. Mas não somente encontros divinos eu com Deus, mas encontros divinos eu com aqueles que convivem comigo. Naquele momento, naquela situação, momentos significativos nossos em que Deus está presente. E muitas vezes nós não percebemos. E a primeira coisa que eu quero falar desse encontro divino, é claro, é com Deus. Para que haja encontro também significativo, precisa ter uma conexão, conectar-se. Eu quero começar com a conexão com Deus. Mas antes disso, eu quero te falar de algo que aconteceu lá na minha casa e me chamou a atenção quando eu estava preparando essa palavra. Nós temos uma tomada em cima da pia, né? Não é do lado, é em cima, é onde às vezes a água pode ir, né? E essa tomada nunca teve problema. Mas esses dias, eu estava lá sentada no sofá, já tinha se passado, eu não sei se fez 1 hora, mais ou menos, ou mais, que a gente tinha almoçado. E aí, de repente, eu escuto um estouro bem forte e vejo faíscas. E aí eu fui olhar, meu Deus, de onde que vem isso? Desliguei tudo que tinha para desligar, aqueles botãozinhos lá, abri lá, desliguei tudo. Até eu descobri onde que estava. E aí, meu marido veio e a gente descobriu que era realmente aquela tomada. E aí, nós não podemos mais usar aquela tomada, estamos esperando alguém que a gente já chamou para que ele venha, para que aquela tomada, ela possa ter o uso de novo. E a gente colocava a chaleira elétrica ali, então era muito útil, pertinho ali. Então, nós precisamos consertar ela, para que a gente possa conectar alguma coisa a ela. E sabe, o homem, quando esteve o primeiro homem sobre a terra, ele perdeu aquela conexão com Deus. Mas Jesus veio resolver o problema. Jesus veio consertar. E ele nos deu um livre acesso. Agora, cabe a nós aproveitar. O quanto eu posso aproveitar dessa conexão com Deus. Só que nessa noite eu quero comentar com você que Jesus, quando ele esteve aqui, ele falava muito do Pai. Ele dizia: olha, eu faço só o que eu vejo meu Pai fazer. As palavras que eu falo para vocês são as palavras do meu Pai. Então Jesus comentava muito, e teve um momento em que alguém disse: Jesus, mostra-nos o Pai. E Jesus disse assim: há tanto tempo eu estou convosco que vocês não reconhecem. Quem vê a mim, vê o Pai. Porque tal era a essência de Jesus, mesmo ele com um corpo humano, era a essência do próprio Deus. Porque quando Deus criou o mundo, antes de criar o homem, ele estava, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, eles tinham uma comunhão. Se você ler ali, principalmente de João, você vai ver que unidade há de Jesus com o Pai. E aí, Deus criou o homem, para que o homem entrasse nessa comunidade de amor. Esse amor que fluía, esse amor que honra. E aí, então, Deus criou o homem, criou a família e assim por diante, toda a raça humana, para a comunhão com Ele.
para que nós pudéssemos nos conectar com Ele. Por isso que Ele diz que os 2 maiores mandamentos é amar a Ele e amar ao próximo. Por quê? Porque era essa multiplicação que Ele queria. Essa multiplicação daquela primeiro pequeno grupo lá do céu. Aquele tipo de comunhão, de amor. É isso que Deus planejou. É esse que deve ser o alvo da nossa vida. De uma comunhão tão intensa com o Senhor e com as pessoas. Então eu preciso me conectar com Deus Pai. Jesus, em João 17, 21, ele diz assim, minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um. Como tu estás em mim, Pai, e eu em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. E aí Jesus também diz assim, ninguém vem a mim se o Pai não atrair. Então veja que Jesus fala muito do Pai. Quando Ele diz vocês vão orar, Ele diz vocês orem ao Pai. O Pai é o soberano, é o Deus Pai. E Jesus é o Filho e o Espírito Santo é o Deus Espírito Santo. Então a primeira conexão profunda que nós devemos ter é com Deus Pai. É com Jesus, é com o Espírito Santo. E depois, quando nós temos essa comunhão profunda, nós conseguiremos ter comunicação com os outros. Porque nós não conseguimos, nós com a natureza de pecado, nós não conseguimos ter essa comunhão sem Deus fluindo em nós. E aí por isso que quando nós temos uma conexão profunda com Deus Pai, sabe o que isso traz para a nossa vida? Ela traz proteção, provisão, identidade e propósito. Então, se você não vai a Jesus, Jesus é a porta. Tem muitos que param na porta, que é Jesus. Jesus veio porque o Pai amou o mundo e deu Ele para nos salvar. E para que a gente possa andar de acordo, Ele nos dá o Espírito Santo. Então, Deus Pai é aquele que dá identidade. Se você rompe essa conexão, ou se você só fica em Jesus, você tem falta desse senso de identidade. Senso de proteção. É o Deus Pai que dá isso. É o Deus Pai. Muitos pensavam, penso eu que hoje em dia eles devem ter mudado, que o Deus Pai era bravo. E que quando Jesus veio, Jesus era bom. Mas Deus sempre foi bom. Mesmo quando Ele corrige, Ele é sempre bom. Bondade está nele. Então Jesus disse, quem vê a mim vê ao Pai. Então, se achavam que Jesus era bom, quem vê Jesus vê ao Pai. Então o Pai, Ele é amor, Ele é bondade. E aí quando eu tenho essa conexão com Deus Pai, então eu tenho senso de identidade de filho. Eu sou filho. Eu posso dizer, Abba, Pai, Paizinho. Posso dizer isso. Agora, com Jesus, é o companheirismo. Jesus falou assim, eu vos chamo de amigos. Então, Jesus, Ele nos dá esse senso, além da salvação, Ele dá esse senso de companheirismo, de amigo. E o Espírito Santo é aquele que nos foi dado para nos fazer obedecer, a gente conseguir obedecer a Deus Pai. O Espírito Santo, Ele traz instrução, Ele traz conforto, Ele traz ensinamento, Ele é consolador, Ele é tudo que nós precisamos, nós não temos desculpa se nós não obedecermos a Deus, porque é Ele que nos ajuda. Mas é importante você saber e reconhecer, porque Jesus falava muito do Deus Pai. Olha, se você veio até mim, Jesus dizendo para você, é porque o Pai, o Deus Pai, te atraiu. Ele te amou e te atraiu. Então, uma comunhão profunda com a Trindade. É um só Deus em 3 pessoas. Mas essa comunhão com Deus Pai. Agora,
O quanto eu quero me conectar para ter encontros divinos com Deus Pai, com a pessoa de Jesus e o Espírito Santo. Porque se eu quero, eu vou dar um jeito. Qual a última vez que você teve um encontro com Deus? Às vezes a pessoa pensa assim, eu não sei. É muito simples, seja filho de Deus. Porque filho fala com o Pai. Pai, onde tu estás, Senhor? Senhor, estou aqui, ó. Pai, olha essa necessidade. Pai, me ajuda a te amar, Senhor, em primeiro lugar. Qual a última vez que você teve essa comunhão profunda com Jesus e o Espírito Santo? Uma vez o Espírito Santo me deu uma experiência e ele falou comigo assim, olha como eu sou teu amigo. Olha quantos anos tu está comigo. Tu lembra quando você me conheceu? Chorei tanto aquele dia. Eu já achou de chorar, mas chorei tanto aquele dia. Falei, Espírito Santo, é verdade. Quantos anos. E eu lembrei quando eu comecei a perceber a presença do Espírito Santo na minha vida. Qual foi a última vez que você recebeu um consolo e reconheceu que era o Espírito Santo que estava te consolando? E aí, quando nós temos essa conexão com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, o amor dele flui no nosso coração e a gente consegue amar os outros. Se a gente rompe isso com Deus Pai, você rompe a cadeia da unção que desce. E eu quero trazer aquele texto da mulher samaritana, Jesus falando com ela. Jesus chega e nós estamos falando de conectar-se. Eu quero que você olhe esse texto no sentido de conectar-se, ligar-se profundamente, ter uma conexão profunda. Então, olha como Jesus chega. Jesus não conhecia aquela mulher. E Jesus chega ali em João 4, 7. Ele diz assim, nisso diz a palavra, nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse Jesus, dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então, lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Veja que Jesus, eles não se davam, os judeus não se davam, tem toda uma história na Bíblia contando isso. E aí, então eles sabiam que os judeus não viriam conversar com eles. E Jesus, então, sabia disso. Mas Jesus chega e ele se identifica com a humanidade ali. Porque ele pede água. Pede água. O motivo que ele chegou, mas ele queria ter uma conexão profunda com aquela mulher. Conexão do amor do Deus Pai ali. E aí ela, então, Jesus continua falando, se conheceras o dom de Deus, e quem é que te dá de beber, lhe pediria e ela lhe daria água viva, e ele te daria água viva. Aí ela disse, Senhor, mas tu não tens com que tirar, da onde tu vai tirar a água? Por acaso tu é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço? E aí então Jesus faz essa conexão com ela. E Jesus conhece o coração dela. Jesus conhece a situação do coração dela. Mas Jesus vem e oferece para ela. Jesus não tinha nenhuma condenação naquela hora. Jesus disse, eu não vim para condenar ninguém, eu vim para salvar. E naquela hora então, Jesus começa essa conexão e daí eles conversam. E daí depois Jesus diz quem ele é. Ele é o Cristo esperado. Então ali, por que houve aquela conexão? Porque Jesus deu um passo e se achegou até ela. Jesus enfrentou a barreira e até ela disse, como que tu está falando comigo? Tu é judeu e vocês não falam conosco, samaritano, vocês não nos reconhecem.
Jesus, ele foi vulnerável ali. Jesus, ele se identificava. Quando Maria e Marta perderam o irmão Lázaro, que morreu, a Bíblia diz que quando Maria diz assim para Jesus, Jesus, se tu tivesse vindo antes, meu irmão não teria morrido. E ela começou a chorar. E a Bíblia diz que Jesus, o coração dele, começou a mover-se. E Jesus chorou. E aí eu sempre pensava, por que Jesus chorou se ele sabia que ela ia ser curada? Jesus veio como um homem. Ele precisava ouvir a Deus. E ali, eu penso que Deus, ele diria, Pai, ressuscita o Lázaro. O Pai faria se ele quisesse fazer. Eu imagino que Jesus sabia disso. E como ele tinha uma natureza, Jesus então sentiu a dor de Maria, a dor de Marta. E os outros amigos choravam ali, Jesus também sentiu a dor deles. E os outros se admiraram, nossa, como ele gostava de Lázaro, olha como ele está chorando. Então Jesus era vulnerável. Quando a gente é vulnerável, a gente consegue se conectar. Quando a gente acha que a gente sabe tudo, quando a gente acha que o outro não vai, não preciso falar isso para o outro, ele não precisa saber da minha vida. Eu quero te contar um testemunho. Quando eu ouvi sobre essa conexão, de ser vulnerável, de se conectar, eu percebi que o Espírito Santo queria me ensinar alguma coisa. E quando você entendeu, não tem como. E aí eu vou, o exercício que eu faço é a hidroginástica. E eu vou na hidroginástica. Só que eu escolhi ser invisível lá na hidroginástica. Falei, Senhor, esse é o meu tempo. Esse é o meu momento. Eu não tenho que falar com ninguém. Aqui eu vim para fazer isso. Senhor, é o único lugar. Nos outros lugares eu estou sempre atenta para conversar com as pessoas. Mas aqui, eu quero ficar aqui só. Então, eu sempre ficava um pouquinho retirada. Elas ficavam lá, eu ficava para cá. E aí, escutava, porque eu escutava as conversas. Depois eu oro a Deus até pelas pessoas. Mas, não achava que eu estava fazendo nada errado, porque eu tinha direito de não me conectar com elas. Mas depois que eu ouvi sobre isso, aí não teve como. Eu falei, ai, Senhor, eu vou ter que me conectar, Senhor, mas é tão bom ficar assim. É tão bom, eu entro, faço, vou embora, né? E não preciso. Eu já tenho tanta conexão com as pessoas da igreja. Mas o Espírito Santo moveu meu coração. E eu, sim, Senhor, eu vou. Aí, quando eu cheguei lá, eu não precisei fazer nada. Porque parece que foi uma coisa assim, elas me rodearam e começaram com umas perguntas. E daí, nem fui eu que dei o primeiro passo, elas. E daí, depois, no passar dos dias, uma delas me convidou para o aniversário. Daí eu falei, ai, Senhor. Mas daí, dentro de mim, eu pensei, mas se ela está convidando, é importante. Então, eu vou. E daí eu fui no aniversário. Daí eu sentei lá, sabe a pessoa que talvez não é bem do teu perfil? E daí eu sentei lá e pedi, falei, Deus, o que eu estou fazendo aqui, Senhor? Daí tiraram foto, falei, Senhor, eu estou me sentindo, o que eu estou fazendo aqui, Senhor? Mas daí eu comecei a olhar para eles. E eu comecei, Senhor, tu ama essas pessoas, né? E aí então, na hora que eu fui embora, ela disse, tu não imagina o quanto eu fiquei feliz que você veio. Não era para mim, era para o outro. A conexão nem sempre é para mim receber, é para o outro, é por conta do outro. Como eu entendi isso? E agora já ficou normal para mim, já não me importo mais de chegar lá, ter que conversar, não me importo. Mas é com quem eu quero me conectar? Só aqueles que eu escolho ou aqueles que Deus escolhe por mim? Jesus, ele foi. E sabe que a presença de Jesus ali era mostrar o valor que aquela mulher tinha. A Bíblia diz assim, era necessário passar em Samaria. Eu penso que era só por causa dela.
Então, a presença tem valor. A minha presença tinha valor para aquela mulher. E aí, não foi só isso. Quando foi para sair, ela disse assim, vem aqui com o teu marido, vem aqui nos visitar, eu e meu marido, a gente conversar. Tipo, abriu toda a porta. Pensei comigo, ela não sabe quem a gente é. Mas Deus deve ter um propósito, né? Então, a presença tem valor. O tempo que eu dei para aquele grupo lá tem valor para eles. O valor que você dá ao outro, tempo e atenção. Jesus gastava tempo com os discípulos. Ele gastava tempo. E encontros, eles conectam o coração. Nós vemos na palavra sobre Jacó e Esaú. E lá em Gênesis 33, versículo 3 a seguir, eu acho linda essa passagem. Eu vejo Deus se movendo nessa passagem. Encontros que conectam o coração. Ali em Gênesis 33, o versículo 3 e 4 diz, aqui a história Jacó enganou Esaú, e Esaú depois queria matar ele, e Jacó foi embora, fugido. E aí ficou 20 anos longe desse irmão. E aí, para quem é ferido, não importa passar os anos, só Jesus cura as feridas. O tempo não cura ferida nenhuma. Só Jesus. Depois de 20 anos. Aí quando Jacó começou a mandar pessoas, avisou Esaú que ia vir, e começou a mandar presentes e presentes. Sabe como que Esaú veio receber ele? Com 400 homens. Ele veio receber Jacó. Você acha que ele queria fazer o quê? 400 homens. Essa era a recepção de Esaú para Jacó. E aí o Jacó mandou os presentes antes. E é interessante que ele dizia assim, fale para ele, o teu servo manda esse presente. Tipo, me coloquei abaixo do meu irmão. E aí ele manda e vai, e aí chega. Quando ele chega perto, aí é o versículo 3. E ele mesmo adiantou-se e prostrou-se, Jacó. Prostrou-se à terra 7 vezes até aproximar-se do irmão. Consegue imaginar essa cena? 7 vezes até chegar próximo ao irmão. Então ele se ajoelhou, colocou a cabeça lá embaixo, levantou, andou mais uns passos, baixou a cabeça. E lembrando que com aquela luta que ele teve no Vale de Jaboque, foi deslocado a perna dele. E foi assim que ele foi encontrar Esaú. Se ajoelhando 7 vezes. Aí vamos ver o que acontece. Versículo 4. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou. Arrojou-lhes ao pescoço e o beijou e chorou. Como é que estava o coração de Esaú? Imagine quando ele viu o irmão se humilhando. O povo judeu, eles tinham o costume de se curvar. Quando eles se encontravam, eles se curvavam. Mas ali, ele se curvava até o chão. Aquele homem que saiu ao encontro do seu irmão, depois de 20 anos, com 400 homens. Agora ele está agarrado ao pescoço do seu irmão, chorando. E aí o interessante, que olha o que Jacó fala para ele, lá no versículo 10. Mas Jacó insistiu. Ele está dizendo assim, Esaú falou, não precisa os presentes, eu tenho. E Jacó insiste, para que ele receba os presentes, depois Esaú recebe. E aí Jacó insistiu,
Não recuses, se logrei mercê diante de ti, peço-te que aceite o meu presente, porquanto vi o teu rosto como se tivesse contemplado o semblante de Deus e te agradasse de mim. O que ele disse aqui, gente? Vamos prestar atenção, ó. Porquanto vi o teu rosto como se tivesse contemplado o semblante de Deus. Você consegue imaginar isso? Jacó estava dizendo, e eu olhei para você, e é como se eu estivesse olhando para Deus. O que estava acontecendo ali no coração dele? Eu imagino que para ele olhar e ver Deus, ele deve ter pensado, só pode ser Deus, para mudar o coração do meu irmão desse jeito. Por isso ele diz, quando eu olhei para você, é como se eu estivesse olhando para a face de Deus. Porque é assim que o Pai gosta de ver os irmãos, se amando. E aqui as atitudes dele é que fizeram o coração de Esaú se conectar novamente com ele. O que 20 anos não aconteceu, num momento, por ter uma atitude correta, eu penso que Jacó falou, eu vou me conectar com meu irmão de qualquer jeito. Eu vou me humilhar e eu vou. Mas eu imagino que o coração de Jacó foi tratado ali no encontro com Deus ali, onde ele estava lutando com Deus no Vale de Jaboque. E é assim que nós precisamos deixar que Deus trate o nosso coração, para que a gente possa então ter uma conexão profunda com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, com as pessoas que estão ao teu redor, com o marido e a esposa. Essa conexão profunda, onde nada pode separar. Aonde o diabo pode tentar, mas ele não consegue. Quando há essa conexão, aonde Deus está ali, mas aonde a pessoa se humilha como Jacó se humilhou. Aí ele consegue uma conexão profunda. Diz a Bíblia que se o nosso caminho for agradável ao Senhor, Ele reconcilia conosco os nossos inimigos. Se o nosso caminho for agradável ao Senhor, Ele reconcilia conosco os nossos caminhos. Eu penso que Jacó, o caminho dele foi agradável e Deus reconciliou o inimigo dele naquele momento. Então, encontros que conectam o coração, sabe? Por exemplo, às vezes, o pai com o filho. Eles conversam muitas vezes. Mas o que eu quero dizer para você é que você pode colocar diante de Deus, que Deus mova um encontro divino com os seus filhos. Senhor, que tem um momento onde nós vamos conversar, que aquilo seja divino. Que o toque do céu venha sobre aquela conversa. Eu pedi a Deus e eu tive muitos encontros divinos com os meus filhos. Onde eu via que a nossa conversa... Teve uma das vezes que eu e o Jean, falando, acho que das vidas, das almas, lá no prédio, o Jean, lá na sacada. Lá, lembra? Não lembro. E aí nós começamos a conversar e eu comecei a vibrar por Deus e o Jean começou a chorar e nós dois estávamos chorando ali, louvando a Deus. Um momento divino. Nós estávamos simplesmente conversando, uma conversa normal, mas de repente... Você já pensou em experimentar isso? Você, casal, experimentar isso? Deus pode fazer, desde que eu queira. Eu creio que Deus estava ali para conectar Jacó e Esaú. Essa conexão com o pai, com o filho, com um amigo, que é importante os amigos. E nós precisamos inclinar o nosso coração, como eu inclinei para aquelas mulheres da Hidro. Eu inclinei meu coração para elas. Nós precisamos inclinar o nosso coração. E há um versículo da palavra que diz assim, que Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Quando o coração é inclinado aos encontros divinos. Se você entendeu a palavra, eu penso que você vai desejar
ter conversas com teu marido, tua esposa. Um encontro divino ali. Onde Deus solidifica aquele casamento, solidifica aquela vida de pai e filho, de mãe e filho. Porque quando tem o toque de Deus, tudo muda. E Ele converterá o coração dos pais. Ele converte o nosso coração. Ele inclina o nosso coração para o nosso próximo também. Sabe, encontros divinos, eles definem o nosso futuro. Você pode ter conversado, você casal, muitas vezes. Mas você lembra alguma conversa que ficou muito significativa? Que você sabe que naquele dia parece que aquela conversa foi tão produtiva, aquela conversa foi tão boa. Existem momentos da nossa vida que elas vão definir o nosso futuro. É naquele dia, naquela hora, que o seu futuro está sendo definido. Eu tive um momento há muitos anos atrás com meu marido. E a gente teve muitos problemas no passado. Como qualquer casal tem. Muitos problemas. Eu acho que Deus olhou e falou assim, se eu não fizer alguma coisa aí, eles não vão conseguir ficar juntos. E aí o meu marido, aí nós começamos a conversar. E mesmo nós não conhecendo muito a Deus, Deus estava lá naquela conversa. E o meu marido falou, eu errei nisso, nisso, nisso e nisso. Meu marido foi vulnerável. Ele expôs. Porque nós não queremos expor os nossos erros, quando nós erramos. Mas ele expôs. E naquela hora ele disse uma frase que eu digo que foi um decreto. Ele disse assim, vamos firmar o nosso casamento em Deus? E aquilo ali realmente foi selado pelo céu. E naquele dia, o nosso destino foi traçado novamente. E o que nós vivemos hoje, eu creio que foi o resultado daquele dia. E Deus está conosco para que a gente possa reconhecer os momentos definidores da nossa vida. E outra coisa que eu gostaria de falar com você é que ninguém carrega o passado. Ninguém que carrega o passado consegue se conectar com o seu futuro. Vou repetir para você entender. Ninguém que carrega o passado consegue conectar-se ao seu futuro. Se eu não carregar o passado, o meu futuro é como uma folha branca para escrever o que eu quiser. E aí, o melhor de tudo é que Jesus, Ele tem um roteiro para nós. Se Ele fizer o roteiro da nossa vida, nós vamos ser felizes. Porque Ele quer que a gente tenha alegria completa. A gente cantou ali. Ele quer que a gente tenha alegria completa. Eu vou convidar você a responder essa palavra. Se você quiser curvar sua cabeça. Você compreendeu a palavra? Que nós estamos, eu creio que Deus está querendo que você tenha encontros divinos. Que você não perca a sintonia com Ele. Eu gostaria que você pensasse agora sobre Deus Pai, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo. Deus Pai amou tanto você, que deu Jesus para morrer pelos seus pecados. E o Calvário não foi em vão. Jesus amou tanto você, me amou, que Ele se entregou naquela cruz. Por amor a mim e a você. E o Espírito Santo que você recebeu, por ter aceitado Jesus, é aquele que anda com você todos os dias.
É aquele que está ali para te consolar quando você chora, para te animar quando você está desanimado. Deus Pai quer que você chame Ele de Pai. Que você possa dizer: Pai, Paizinho. Talvez você não teve uma boa referência de pai. E você pensa que o Pai, o Deus Pai é igual. Mas Deus Pai é tudo que a Bíblia diz que é. Ele é bom o tempo todo. Mesmo quando Ele corrige, Ele é bom. O que você tem para dizer para Deus Pai? Jesus quer que você conecte com o Pai para ter o senso de identidade, de filho. Repita para você mesmo: eu sou filho, eu sou filha. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos. Você é agradecido porque Jesus se entregou? Você tem deixado de lado o Espírito Santo no teu dia a dia? Ele é uma pessoa e Ele entristece. O que você tem para dizer para o Espírito Santo? Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua. Você está carregando alguma coisa do passado? Seja culpa, seja mágoa, ressentimento. Esaú perdoou Jacó por ele ter enganado ele. Por isso que o amor fluiu no coração de Esaú para com Jacó, porque ele perdoou. O amor não flui quando nós não perdoamos. Você quer ter encontros divinos? Fale com Deus agora. Fala: Senhor, provê na minha casa. Vem conversar conosco, Senhor, a hora que nós estamos conversando com os filhos. Vem sentar juntos, Senhor. Senhor, eu não compreendo o coração do meu filho, Senhor. Me mostra o coração dele para eu entender. Você, esposa, seu marido não consegue se abrir contigo. Você não o conhece ainda. Você não sabe quais os medos dele, qual a dor dele. Você não sabe por que ele age assim. Imalabaxeira balaracais. Imalaraiaxeira balaracais. Balaracais. Marido, você conhece o coração da tua esposa? Conhece o que se passa com ela? Você conhece as feridas que ainda estão ali? Peça para Deus mostrar o coração dela para você. Espírito Santo, realiza a obra do Pai nesse lugar, Espírito Santo. Pai, através daquele sacrifício perfeito, Jesus, Tu nos deu uma nova história, por isso, nessa noite, Espírito Santo, realiza a obra do Pai no coração de cada um. Pai, que haja conexões profundas. Pai, que haja manifestação do Teu Espírito nos lares. Que haja união, Senhor. Pai, eu oro te agradecendo por tudo que Tu vais fazer, Senhor.
Em nome de Jesus. Amém.